Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Estamos entrando na segunda fase do nosso especial Jane Austen. A primeira fase foi marcada pelos, obviamente, mais famosos dela, que seriam Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu escolhi esses dois para iniciar, não só porque são os mais famosos, mas porque eu realmente consigo ver, como eu falo nos programas, uma influência de um no outro, uma melhoria de um para o outro, um quase sendo um rascunho do outro em alguns aspectos e algumas temáticas. E esses dois agora, que a gente vai iniciar os outros 2 episódios do mês, seriam o de hoje, que é o Abadia de Northanger, e o Persuasão, que atualmente pode assinar meu livro favorito da Austen. Por quê? Ambos são livros que representam aquela dualidade que eu sempre falo para vocês que a Austen tem. O Abadia, ele é um livro que eu acho muito juvenil, embora ele não tenha sido escrito, o primeiro escrito dela, ou coisa do tipo. Mas eu acho ele um episódio, um livro com uma linguagem juvenil, temáticas juvenis. É um romance sobre uma moça que é muito nova, que está conhecendo a vida e tal. E o Persuasão é exatamente o oposto sobre isso. É um romance mais maduro, é o último romance escrito dela, então é um romance de pessoas mais maduras, no final dos seus 20 anos e tal. Então a gente tem essa dualidade. Ambos são os livros póstumos dela, foram publicados após o falecimento dela, e ambos têm uma boa parte da história se desenvolvendo no balneário de Bath, que é um balneário na Inglaterra, que na época as pessoas desciam para esse local, para esse balneário, para passar o inverno, né? Londres era muito, muito frio, então eles iam para Bath para melhorar, né? Ter um clima melhorzinho. E a própria Austen, ela ia também para Bath na época, né, nesse período de inverno, até que o pai dela, em 1801, para ser específica, vai se aposentar. E com essa aposentadoria, ele vai pegar todo mundo da casa, toda a família, e vai se mudar para Bath. Eles ficam morando lá de 1801 a 1806. O pai dela falece em 1805 e em 1806 ela ainda está morando lá, mas aí depois ela, a mãe e as irmãs saem e vão morar em outro local. Nesse período que ela mora, ela, mais uma vez, já conhecia o balneário, mas esse período que ela mora em Bath é um período muito rico para ela escrever. O Persuasão em específico, o outro, que é o de hoje, que é o Abadia, ela já tinha escrito quando ela muda para lá. Então ela tem uma visão de Bath, que é uma visão de pessoa que está indo passar férias, né? No Persuasão, ela já está com a visão de uma pessoa que foi morar em Bath. Então ela faz, com a influência da cidade, o Abadia, o Persuasão, e um que ela deixa incompleto, que é o Salton. Que esse, como ela deixou completo, usaram anos depois, centenas de anos depois, para fazer um seriado. Esse seriado tinha na Globoplay, eu não sei se ainda tem. É um seriado que eu comecei a assistir, eu achei legal, mas eu achei, assim, um pouco Mansfield Park demais para mim. E eu particularmente não gosto de Mansfield Park. Então é isso. Esse é o contexto histórico que a gente vai aprender e porque esta cidade, Bath, é uma cidade muito importante. Inclusive, é uma cidade onde tem o Museu da Jane Austen hoje em dia, na Inglaterra. E é uma cidade que eu sempre quis muito, muito visitar. Eu tenho uma viagem para a Inglaterra que eu estou planejando há séculos, assim, séculos. Era para eu ter ido pelo menos 1 ano atrás, ainda não consegui ir. Não vou em 2026, não sei se eu vou conseguir em 2027. Mas um dia eu vou para a Inglaterra e eu já falei para o André que com certeza a gente vai sim. Tem locais na Inglaterra que eu com certeza vou visitar. Um deles é Bath, especificamente o Museu da Jane Austen, e o outro é Hampton Court, que era onde tinha a corte do Henrique VIII. Então, assim, são locais que eu quero muito visitar na minha vida antes de morrer. E se eu não me engano, o Oscar Wilde morou em Bath também. Enfim, vamos ao que interessa, né? Sobre o que se trata a Abadia de Nottinger, que antes eu falava Abadia de Nottinger, mas hoje eu descobri que era Abadia de Nottinger. Esse livro é um dos livros que, na minha opinião, é um dos mais engraçados da Jane Austen. Ela escreve esse livro entre 1798 e 1799. E ele é um livro que tem, obviamente, as características que a gente já conhece
das obras da Austen. É um livro bem-humorado, é um livro que vai usar o ridículo social para criticar as organizações sociais do período regencial e fala muito sobre os fingimentos de uma sociedade desonesta, baseada em aparências, que é o básico da Austen. Tem as suas dualidades e tal, mas uma das coisas que eu gosto muito desse livro, que eu acho muito engraçado, é que ele tem pequenas paródias sobre ferramentas clássicas de um livro gótico, sabe? Situações clássicas que a gente vai encontrar em livro gótico. E, particularmente, eu acho que esse livro é um livro para leitores, né? Em que sentido? Ele vai ter uma infinidade de citações a livros que existem, autores que existem, e especificamente autores góticos. Antes de dar a sinopse da história, eu queria entrar com vocês nesse terreno, porque eu acho que é super importante isso. Nós temos uma mocinha, uma protagonista, que ela é filha, que é Catherine, o nome dela, por sinal, Catherine, que lembra um pouco a Catherine de Morro dos Ventos Vivantes. A Catherine, ela é uma das filhas, um dos 10 filhos de um pároco do interiorzinho da Inglaterra. E ela, quando ela atinge por volta de 14, 15 anos, ela sempre foi muito tomboy, ela sempre teve irmãos, e correu, e brincou, e jogava com eles de igual para igual, como se fosse um menino. Quando ela atinge seus 14, 15 anos, ela muda através da literatura. Então, como ela começa com essa mudança? Ela começa um autotreinamento para ser uma heroína. É muito bom isso. Ela começa a ler livros porque ela quer muito ser uma heroína dessas heroínas de romances góticos que existiam na época. Então ela começa esse autotreinamento dela lendo grandes clássicos. E aqui nesse livro você vai ter muitas citações a grandes clássicos da literatura. Por exemplo, nesse autotreinamento, você tem ela lendo e citando Alexander Pope, Thomas Gray, James Thompson, William Shakespeare. E aí, quando ela realmente começa o enredo do livro, ela vai citar inúmeros livros do período georgiano ou período regencial, que é onde se passa a história, e muitos clássicos góticos. A gente tem, por exemplo, uma autora maravilhosa chamada Anne Radcliffe, que escreveu Os Mistérios de Udolfo e o Italiano. Eu tenho o Italiano porque eu assino um clube chamado Clube Vitoriano, de uma editora chamada Pedra Azul. Aliás, vamos conversar sobre essa editora. Eu amo essa editora. Eu amo Pedra Azul. Os meus 2 livros de Thomas Hardy são dela, que é o Teste de D'Urbervilles, que eu tô devendo para vocês. Provavelmente vai ficar pro ano que vem. E o Longe desse Insensato Mundo. São dessas editoras, dessa editora. Eu gosto muito dela porque eles dividem o catálogo deles em clássicos americanos, clássicos franceses, clássicos nacionais e clássicos ingleses. E os clássicos ingleses, eles dividem em período vitoriano e período georgiano. Então, assim, você tem um catálogo dividido por período histórico, o que eu acho fabuloso. A gente já conversou aqui sobre como é da minha opinião que entender o período histórico no qual o livro se passa ou foi escrito é fundamental para você entender boa parte do livro. E é por isso que toda vez que eu faço um episódio, eu começo com a biografia do autor, o período onde se passa, porque eu acho que é importante você saber esse tipo de coisa. Aliás, a Pedra Azul tem os Mistérios de Udolfo também, só que não no Clube Vitoriano, eles têm no eShop deles normal. E assim, só deixando claro, isso aqui não é um episódio patrocinado pela Pedra Azul. Ao contrário, a Pedra Azul foi a única editora que eu fiz um press kit, juro por Deus. Eu fiz um press kit e mandei pra eles. Gente, eu juro que foi o único local que eu fiz isso, porque eu não sou de fazer esse tipo de coisa. Mandei pra eles e falei assim, vamos fechar uma parceria, porque, nossa, eu adoro clássicos vitorianos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cagaram pra mim, nunca nem responderam o e-mail. Então, assim, não era nem eu estar falando Pedra Azul, mas realmente, se você gosta de livros dessa galera, Austen, Gaskell, Brontë, Radcliffe, essa galera, aí essa editora é para você, tá certo? Aí ela vai citar também Samuel Richardson, tudo citado durante a história, tá? Com a história de Sir Charles Grandison, Henry Fielding, a história de Tom Jones, um injetado, Frances Burney. Aliás, Frances Burney, ela
falam muito mal dela no livro, né? Tem um personagem horroroso que a gente vai conversar, que fala mal dela, fala, aquela autora que casou com um francês. E a Pedra Azul tem Camila, tem Cecília, tem. Mano, elas têm quase todos os livros da Frances. Maria Edgeworth com Belinda. Eles têm muitos livros. E eles têm, em um determinado momento da história, uma lista de 7 livros que são clássicos da literatura gótica, que são Castelo de Wolfenbach, esse daqui tem no Brasil editado, Claremont, não tem no Brasil, The Mysteries of Warning, não tem no Brasil, O Necromante, tem no Brasil, The Midnight Bell, não tem no Brasil, Orphan of Rhymes, não tem no Brasil, e Horrid Mysteries, não tem no Brasil. Esses sete títulos são conhecidos como The Northanger Novels ou Horrid Mysteries of Jane Austen. Porque se vocês precisam saber que essa listinha se chama isso. Porque essa é uma lista que um dos personagens do livro vai ter e vai divulgar, vai escrever. A Jane Austen põe essa lista na boca de um personagem. E na época que esse livro foi lançado, ele é lançado em 1817, o Abadia. E aí, na época que esse livro é lançado, essa lista de livros, esses 7 livros, já não eram tão famosos assim, né? Eles já existiam, mas não estavam vendendo tanto. A Austen foi responsável, pós-morte, em fazer esses 7 livros serem campeões de venda, no ano de lançamento do Abadia. As pessoas começaram a comprar esses 7 livros porque são citados em Abadia. Aliás, até hoje, se você vai na Amazon e digita Northanger Novels, você tem coleções de editoras que lançaram os 7 livros em um box só, porque são os livros citados por Jane Austen. Então, por isso que eu falo que ele é um livro que conta a história de uma fã de literatura para fãs de literatura. Quando eu estava ouvindo esse audiobook, eu só li esse livro uma vez, numa edição bilíngue que eu tenho. Quando eu estava relendo através do audiobook, o André estava aqui do meu lado. E aí foi muito engraçado porque ela falava assim, você está lendo Dolfo. Aí eu parava, virava para o André e falava, Os Mistérios de Dolfo, eu quero comprar os 2 volumes. Aí dava play de novo. Porque não sei o que, o italiano. Eu falava assim, aí eu pausava e falava, é da Anne Radcliffe também, escritora de Udolpho. Eu tenho esse livro. E eu ficava fazendo isso todo o tempo. Porque é isso, gente, é para quem ama literatura isso aqui. Voltando para a sinopse do livro. Quando ela tem 17 anos, a nossa protagonista, Catherine, a nossa quase heroína, ela recebe um convite de uns vizinhos muito ricos que eles têm ali perto da casa deles, que são os Allen, a ir com eles para Bath, passar uma temporada, né? Acho que isso faz super sentido porque ele era um casal rico que não tinha filhos e que, né, vê essa menina que eles acham super bacana, uma família super bacana, querem apresentá-la para a sociedade. A família da Anne não é uma família da Anne já. A família da Catherine não é uma família paupérrima, tá? Mas eles não são uma família riquíssima. A gente tá ali no nível Dashwood, no nível Bennet, sabe? É uma galera ok, que não passa fome, mas também não tá aí fazendo viagem para Paris, né? Na primeira classe da Air France. E ela vai com esses vizinhos. Quando ela chega lá, ela vai se deparar com uma sociedade, que é a sociedade que a gente já está acostumada nos livros da Jane Austen, que é uma sociedade com problemas sérios de honestidade, que olha para os outros de cima para baixo, mediante o seu poder aquisitivo. É uma sociedade desonesta e é com esse tipo de situação que ela se depara, que ela vai se colocar à prova não só a sua ingenuidade, como também um caráter que foi moldado por leituras que não correspondem à realidade. Leituras góticas, né? Então isso é eu acho divertidíssimo. O começo do livro, quando ela vai para Bath, que ela começa a conversar com as pessoas, é fantástico, na minha opinião. Eu dei muita risada, porque são personagens que a gente vai, obviamente, em um grau menor na minha compreensão, trabalhar o ridículo social, que a gente já vem conversando aqui sobre a Austen, mas a gente também tem muito sobre a visão das pessoas que as pessoas tinham na época sobre as mulheres. Vocês mulheres que são dadas a devaneios por causa desses livros. Você tem muito esse tipo de fala na boca dos personagens. E eu acho divertidíssimo, porque, obviamente, sou uma mulher
recentemente feito 40 anos, que tem uma visão feminista em 2025. Então, quando eu escuto esse tipo de coisa num livro que tem como principal objetivo a paródia, para mim é muito engraçado. Eu acho esse livro realmente um dos mais divertidos da Austen em termos de comicidade. Enfim, Catherine chegou em Bath. Chega em Bath, a Catherine ela vai ter contato num dos milhares de bailes. Bath é uma cidade com uma vida noturna muito rica, né? Porque são pessoas que, mais uma vez, estão indo lá passar férias, né? Então, ela tem concertos e ela cita locais muito famosos na época em Bath. E ela vai em muitos salões para dançar junto com os Allen, que são os seus anfitriões. E ela conhece um rapaz chamado Henry Tilly. E eles não se apaixonam, mas eles se interessam um pelo outro aqui. Ao mesmo tempo, ela vai conhecer uma moça chamada Isabela. Essa moça, Isabela, elas automaticamente vão virar muito amigas. Best friends, assim. Por quê? Porque Isabela, ela também é uma grande fã de livros góticos. Inclusive, a Isabela e a Catherine resolvem ler juntas Os Mistérios de Udolfo. E é a Isabela que vai dar a listinha lá de livros góticos que a Catherine deveria ler junto com ela. A Isabela, ela tem um irmão, que é o Sr. John. A Isabela e o John, o sobrenome deles é Thorpe. Então, a Isabela e o John Thorpe vão se aproximar da Catherine. E o John Thorpe claramente vai tentar atrair a atenção da Catherine para ele, porque ele está interessado nela. A Catherine, ao mesmo tempo, embora seja muito amiga da Isabela e irmã do John, ela não se interessa pelo John. E o John é um personagem horroroso. Cara, pra vocês terem uma ideia, o André, aqui do meu lado, teve uma hora que ele falou assim: meu Deus, que homem chato. Porque ele é um cara escroto, inescrupuloso. Quando ele percebe que a Catherine está amiga do Sr. Henry Tilly e que aparentemente existe ali uma química, como o John tá afim da Catherine, ele começa a criar situações desconfortáveis. Ele engana a Catherine. A Catherine tem um momento ali que ela promete andar com a irmã do Henry, que é a Eleanor. E aí o John vai lá, fala que eles saíram da cidade, né? Os Tilly saíram da cidade. Aí quando a Catherine tá na carruagem com ele, quando ele vê lá estão os Tilly na cidade, eles veem a Catherine dentro da carruagem. Aí vai criando-se assim uma situação muito constrangedora, porque ela fica, poxa, agora eles acharam que eu menti pra eles, que eu prometi que ia andar com eles e não andei. E ele vai fazendo, o John vai fazendo isso em vários momentos. A Isabela quer passear com a Catherine, mas a Catherine já prometeu passear com os Tilly. Simplesmente o John vai lá sem a Catherine pedir e desfaz diretamente com os Tilly o compromisso dela. E, gente, isso, e assim, eu não sei vocês, mas eu tenho ódio de homem que faz isso. Eu tenho ódio de um homem que acha que, sabe, tem uma expressão em inglês que é muito boa, que é entitled, que significa a pessoa que se acha no direito de. Ele se acha no direito de ir lá e desmarcar um compromisso que uma pessoa que não tem nenhuma conexão com ele combinou com uma terceira pessoa, sabe? E ele faz isso várias e várias vezes. E ele usa dos subterfúgios realmente mentirosos para conseguir fazer isso. O John, ele é amigo pessoal do James, que é irmão da Catherine. Tanto que quando a Catherine conhece a Isabela, ela primeiro conhece a Isabela, só ela, no salão, e depois o John e o James chegam de viagem, que os dois estudam juntos em Oxford. O James se interessa automaticamente por Isabela. E a Isabela e a Catherine são muito amigas nesse momento da história. Então elas estão muito, muito juntas. Até que o James pede a Isabela em casamento. E para você saber se ela aceitou ou não, agora você vai ter que esperar o nosso comercial, porque eu, quando voltar, vou contar esse livro até o final, tá certo? Solta a vinheta. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada!
Pois muito que bem. Isabella vai aceitar o pedido de casamento do James, irmão da Catherine. Aparentemente, é uma situação muito tranquila. Isabella, melhor amiga, né? BFF, se conheceram 3 semanas, mas assim, são irmãs de pais diferentes, assim. Super amiga de Catherine, Catherine, irmã de James. Então tá tudo em família. Ai, meu Deus, uhul, tal. Só que o que vai acontecer é o seguinte: a Isabella, quando ela descobre que o James vai ganhar apenas uma pensão de 400 libras anuais do pai dele, e mesmo assim, devido a uma lei lá na Inglaterra, porque ele vai dar essa pensão para o filho, mediante ao filho se tornar um pároco. E ele precisa de um tempo lá para se preparar para isso, que isso é um tempo de 2 anos e meio. Quando ela descobre que ela vai ter que esperar 2 anos e meio para se casar, e para completar, esse marido dela vai ganhar apenas 400 libras por ano, a Isabella começa a ter dúvidas sobre o sentimento dela pelo James. Inclusive, ela meio que começa a flertar com o irmão mais velho do Henry Tilley, que é aquele cara que, no começo, a Catherine ficou interessada, ele nela. O Henry Tilley e a Catherine, eles se encontram muitas vezes. E toda vez que eles se encontram, existe ali uma conversa entre eles. Principalmente pelo fato que o Henry Tilley, ele fica muito... não é chocado, mas ele fica muito impressionado com a ingenuidade da Catherine, principalmente referente à sociedade de Bath. Inclusive, tem um momento ali que quando ele fala com a Catherine sobre a Isabella e o relacionamento dela com o James, né? E sobre enfim, o que ela realmente estaria interessada ou não. O Henry fica muito assim, meu Deus, mas Catherine, você não percebe mesmo tal coisa? E Catherine não percebe, porque é isso. Além dela ter sido criada numa situação muito idílica, no interior, com uma família amorosa, com pessoas muito queridas, que protegeram ela de tudo. Quando ela começa a crescer, ela se enche de fantasias literárias, góticas na cabeça. Então, assim, ela tem um conhecimento da vida e uma malícia zero, zero. E ela acaba tendo uns problemas ali de mau julgamento, como, por exemplo, achar que a Isabella é uma pessoa legal, né? Não perceber, quer dizer, ela percebe que o John Thorpe tá fazendo umas coisas assim estranhas, mas ela não consegue, sabe, constrangê-lo em retorno, sabe? Não consegue parar isso nele. Até que existe um momento, logo após esse baile, que a Isabella fala para ela: olha, eu não fiquei muito feliz com o valor que o seu pai desprendeu pro James e tal. E até a Catherine fica assim: ué, amiga, mas o que você tá falando? Nossa, mas eu achei que você amava ele. Aí a Isabella fala: não, 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 eu amo seu irmão. Imagina, eu detesto dinheiro. Nossa, não é sobre isso, não. Então, quando a gente tem isso, existe logo após esse baile uma conversa entre a Isabella e a Catherine, onde a Isabella meio que fala assim: olha, meu irmão vai fazer uma proposta para você de casamento. E a Isabella e a Catherine fala assim: não, pelo amor de Deus, eu não vou casar com seu irmão, não. E a Isabella falou assim: ué, mas você não sabia que ele era afim de você, que ele estava apaixonado por você? Eu achava que era bem claro. E aí a Catherine fala assim: olha, não percebi, e pelo amor de Deus, não existe. Mas com muito tato, tá? A Isabela, a Catherine é uma pessoa, ela é ingênua, mas ela não é mal educada, tá? E ela falou assim: não, peço desculpas se em algum momento dei a entender que estava interessada, não tenho interesse, não. Então ela meio que rejeita o John Thorpe através de sua própria irmã Isabela. Em seguida, o General Tilley, que é o pai do Henry, chama a Catherine para passar um tempo na abadia de Nottingham, que é onde eles moram. E ela fica muito animada. Primeiro porque ela vai ter mais tempo com a irmã do Henry, que é a Eleanor, que é uma pessoa super bacana, e que elas já meio que se gostavam, mas como a Isabella meio que monopolizava a atenção da Catherine, elas não tinham um relacionamento muito estreito. E pelo fato que ela está indo para uma abadia, e ela até conta a história que foi uma abadia que foi anexada na família Tilley na época do Henrique VIII, que foi na época do rompimento com a Igreja Católica, e parte do local onde eles moram
ainda é a construção original e outra parte meio que se mescla com uma nova construção. Então ela fica assim: "Oh, meu Deus, fantasmas, mistérios, passagens secretas", ela já imagina um lugar sombrio, à luz do luar, assim, sabe. E é maravilhoso, porque quando ela chega, é um local super ensolarado, assim, sabe. É maravilhoso esse livro. E o pai do Henrique, que é o general ali, General Tilly, faz esse convite para ela, meio que a gente já desconfiando que ele sabe que ela e o Henry gostam um do outro e que pode sair ali um matrimônio. Ela chega lá, como eu falei, a Abadia não é nada do que ela pensa que é, mas a cabeça dela tá tomada por fantasias que ela leu nos livros góticos que ela estava lendo lá em Bath com a Isabela. E aí ela tem umas cenas hilárias. Gente, tem umas cenas muito boas, que ela, tipo, ela sentar de madrugada, aí ela tá ouvindo uma porta batendo, sabe, um fantasma, aí ela desce com o candelabro e não sei o quê, aí ela encontra um baú, que aí tá meio quebrado, e ela fantasia umas coisas assim: "Oh, meu Deus, este pedaço quebrado com certeza foi fruto de uma ação violenta", e aí ela abre e tem um tomo muito misterioso, quando ela vai ler, bate uma ventania e apaga as velas. E aí no dia seguinte, quando ela vai ver, do tipo, o tomo misterioso era uma lista de contas, tá ligado. Era muito bom. Esse livro, essa parte é muito maravilhosa. Só que o que acontece é que quando ela tem esse tipo de devaneio, em um momento vai começar a ter uma situação desconfortável. O General Tilly, ele é viúvo, né, ele tem os 3 filhos, que é o Capitão Tilly, que é o mais velho, o Henry e a Eleanor, que é a mais nova. E há 9 anos atrás, a esposa dele faleceu, a mãe das crianças, faleceu. E ele mandou tirar o retrato dela, que segundo a Eleanor é porque ele não gostava do retrato. E aí ele mantém fechado o quarto da esposa. Quando a Catherine ouve isso, ela põe na cabeça, do nada, do Neida, que este homem matou a esposa. Que este homem era um homem cruel, que ele matou a esposa e seu quarto está fechado até hoje. E que talvez ele tenha trancado a esposa e matado ela de fome lá dentro. Do nada. Gente, assim, não sei de onde essa mulher tirou essa ideia. Do nada. Completamente do nada. E aí ela começa a tentar fazer com que a Eleanor leve ela pra... A gente tá falando Eleanor, nem sei realmente se o nome da menina é Eleanor, tá? Eu não anotei o nome dela. Ela fica tentando fazer com que a Eleanor leve ela no quarto, que era da mãe, porque ela quer ver, não sei o que, tal. E aí tem umas coisas muito engraçadas do tipo, quando elas estão entrando no quarto, o general chega e ela sai correndo falando, pensando assim: "Ai, meu Deus, ele está muito aborrecido". Aí quando ela desce pra jantar, ele tá normal, tá? Tipo, nem percebeu que elas estavam tentando entrar no quarto. Até que um belo dia, ela entra nesse quarto e fica função das coisas lá até que o Henry chega. Quando o Henry chega, ele fala assim: "Mano, o que você tá fazendo aqui?". E ela, meio que sem graça, ela é muito honesta, ela não tem muito filtro, né, social. Então ela confessa o que ela pensava. E aí ele dá um mega sabão nela, assim, nossa, mas ele com muita classe fala assim: "Você não percebeu, assim, que talvez a situação tenha ocorrido e tenha sido de grande dor para o meu pai, porque ele foi deixado pela mulher que ele amava, sozinho com seus 3 filhos? Ah, é que vocês não estavam aqui quando ela morreu. Isso não significa que ela foi assassinada, na verdade só quem não estava aqui era Eleanor, porque os outros filhos nós estávamos e ela já tinha ela faleceu de febre tifoide, em uma condição muito, muito triste, assim". E ela fica muito constrangida e ela chora de constrangimento. Isso é muito bacana, porque a gente até agora, tirando obviamente a Marian, que é uma doida da cabeça, nós tivemos personagens que não sentiram constrangimento, seja por sua falta de vergonha na cara, como a Lídia em Orgulho e Preconceito, seja pela sua extrema sensatez, como a Eleanor de Orgulho e Preconceito, de Razão e Sensibilidade. Aqui você tem a Catherine percebendo isso, tomando
pela primeira vez, uma personagem da Austen, tomando noção do erro que cometeu, um erro crasso, baseado em preconceitos, sabe, alimentados por fantasias góticas que ela leu demais, entende? É muito legal ver isso na personagem. É uma personagem que você tem um crescimento dela sendo exposta à sociedade Bath, depois com esses devaneios, e até mesmo antes, quando logo no começo do livro é contado que ela era um mega tomboy com os irmãozinhos dela, e ela vai florescendo para se tornar uma moça muito bonita e feminina. Você vê um personagem tendo um arco de evolução muito bonito, muito bem feito. Eu ainda acho que é um livro com uma linguagem muito simples, perto de outros livros dela. Você tem, obviamente, temáticas ali, como a honestidade, versus sociedade desonesta, a paródia de um gênero literário, a defesa da literatura feita e lida por mulheres no livro. Então você ainda tem umas temáticas bacanas assim. Você tem as dualidades, né? Tipo, a amizade da Elizabeth, da Isabela com a Catherine, que foi uma amizade intensa e gratuita, contra e efêmera, e a amizade da Catherine com a Eleanor, que ela é uma amizade que vai se desenhando mais paulatinamente, mas vai se demonstrando ser uma amizade realmente verdadeira. E até mesmo a dualidade Bath versus Abadia, que são locais muito distintos, né? Bath é litoral, sociedade bombando, coisas pra cacete pra fazer, bailes e bailes e bailes, mas ao mesmo tempo um local mentiroso, um local com relações superficiais, com a ingenuidade da Catherine sendo explorada, contra a Abadia, que aí é um local mais privado, no campo, mas aí os relacionamentos são mais autênticos, e a Catherine e a Catherine finalmente começa a amadurecer. Então você tem essas dualidades, você tem as temáticas, mas ao mesmo tempo é uma linguagem e um enredo mais juvenil e mais simplista. Simplista, simplório, não sei agora. Mas enfim, vocês entenderam o que eu estou tentando dizer, né? Enfim, aí o pai da Eleanor e do Henry, o general Latilly, ele tem um momento que ele viaja. E as duas ficam muito felizes, muito alegres, porque ele é um cara um pouco estranho e a viagem dele traz ali uma leveza para o local, podemos dizer assim. E é quando a Catherine recebe um e-mail do seu irmão falando que a Isabela desfez o noivado com ele e, inclusive, a Isabela estaria espalhando por Bath que o Capitão Tilly, o irmão mais velho do Henry e da Eleanor, estaria noivo dela. A Catherine fica em choque com isso e fala com o Henry sobre esse tipo de situação. E ele fala assim, olha, eu duvido muito que o meu irmão tenha ficado noivo dela, porque ela não é uma mulher de posses. E aqui você descobre que os Thorpe não têm dinheiro. Eles não são, mais uma vez, paupérrimo, mas eles chegam a ter menos dinheiro do que a própria Catherine, que tem 9 irmãos. E ele falou assim, olha, eles não têm dinheiro. O meu irmão não vai casar com uma mulher dessa. E assim, se o meu irmão devolver em algum momento o flerte dela, é porque o meu irmão faz essas coisas mesmo. Ele é meio safado, sim, é meu irmão, mas não presta, e vai devolver esse flerte. Mas ele não vai casar com ela, imagina, nem Sônia. Passa um tempo, chega uma carta ou um e-mail de Isabela, falando assim, ai, poxa, eu espero que você não esteja chateada comigo pelo que aconteceu entre eu e seu irmão, mas olha, a vida é assim mesmo. E você acredita que o Capitão Tilly é um cretino que me prometeu casar comigo e no final não fez isso? Olha só como ele não presta. Ou seja, a Isabela já mandou um e-mail tentando manipular a Catherine. Só que a Catherine aqui, a gente teve uma evolução de personagem. E ela, inclusive, mostra isso pro Henry, falando assim, ó, ela me mandou um e-mail, então não quero mais falar com ela, tá? Ela realmente está tentando me manipular, enfim. O Henry vai viajar, chega o pai. O pai, ele chega transtornado. Ah, foi alguma coisa com o capitão lá, com o filho mais velho? Não. Ele chega transtornado e põe a Catherine para fora da casa.
ele vira pra Eleanor, ele nem fala com a Catherine, só manda recado pela Eleanor, fala assim, ó, eu vou pegar você, vou viajar agora, e pode falar pra essa menina que ela tá indo embora da minha casa amanhã, e eu não vou mandar ela com nenhum serviçal, nada, ela vai sozinha pela carruagem do correio até a casa dela. Sabe, gente, para a época, isso é muito grave, porque é uma moça nova, solteira, sem um acompanhante, sabe, no meio das estradas, com uma carruagem, que é uma carruagem no correio, ou seja, não é nem uma carruagem particular, que tem lá a sua segurança. E, gente, ela foi convidada para estar lá. Do nada isso acontece. A Eleanor fica destroçada, destroçada. Ela tem que passar esse recado pra amiga. Ela vai sair tipo, muito cedo, assim, 7 da manhã ela tem que estar na carruagem. Até a Eleanor levanta cedo para tentar ajudar, mas a Catherine já fez o que tinha que fazer. Você fica meio sem entender o que tá acontecendo. Alguma coisa disseram pra esse homem, pra ele estar com tanta raiva da Catherine. Mas a Catherine, com muita dignidade, aceita e fala assim pra Eleanor, olha, fica tranquila, sei que não tem nada a ver com você, vamos continuar amigas até o ponto que o seu pai deixar. O pai, inclusive, fala pra Eleanor que não quer mais que ela fale com a Catherine. E aí você fica pensando assim, mano, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu. A Catherine vai embora, chega na casa dela, conta tudo o que aconteceu, eles ficam chocados, mas enfim, né, e cobrem ela de amor e carinho. É a parte mais ficcional, uma família cobrando uma pessoa de amor e carinho, numa situação dessa. E fala assim, ah, fica tranquila, a gente sabe que você não fez nada e, sei lá, esse cara deve ser doido, ponto. E a mãe dela ainda fala assim, que ela fala assim, poxa, eu queria continuar amiga da Eleanor, mas não posso nem falar com ela. E a mãe dela falou assim, ah, quem sabe daqui a alguns anos, tal, mas de tempo ao tempo, mas realmente não pensa nisso agora. Passa um tempo, quem aparece lá? Henry Tilly. E aqui que a gente vai entender o que aconteceu. Lá em Bath, quando os Tilly estavam em Bath com o pai e seus 3 filhos, o John Thorpe estava conversando com o General Tilly. Porque o General Tilly viu que o Henry estava interessado numa moça que era a Catherine. E aí ele viu também o John Thorpe falando com ela e foi falar com o John Thorpe. E eles começaram a conversar sobre ela. O John Thorpe, na hora, vira pra ele, que é um cara... O John Thorpe é um cara muito mentiroso. Vira e fala assim pra ele. Ah, ela? Nós vamos noivar. Eu ainda não pedi, mas eu vou noivar com ela. Eu vou pedir ela em casamento, ela vai aceitar. Ela é uma herdeira riquíssima. E ele fala que ela é milionária, que ela vem de uma família com muito dinheiro, que só o pai dela tem uma fortuna pessoal de 15 mil libras. Gente, 15 mil libras anuais é mais do que o senhor Darcy ganha. O senhor Darcy ganha 10 mil libras anuais. É dito isso no Orgulho e Preconceito. Então, ele ganha mais do que o senhor Darcy. Não fala isso, né? Mas enfim, vocês entenderam. Porque sabe os Allen, que na verdade eram só os vizinhos dela que convidaram ela para ir para Bath? Ele fala que os Allen, na verdade, não têm filhos e que ela é herdeira dos Allen, que são uma galera riquíssima. E aí o que acontece? Ele fala isso, John Thorpe fala isso, porque ele quer mostrar que ele, né, olha com quem eu vou casar. E o General Tilly, que é o pai do Henry, cresce o olho em cima dessa menina supostamente riquíssima que o filho dele se interessou. Inclusive, ele só chama ela para ir para a abadia de Nottingham por causa disso. Porque ele acha que ela é rica e quer aproximar o Henry dela. Gente, ai meu Deus, enfim. Aí o que acontece? Nessa viagem que o General Tilly faz, ele reencontra o John Thorpe. E lembra, a Catherine deu um fora no John Thorpe. E o John Thorpe tá muito puto. Então o que ele fala? Que ele pro general que ele descobriu que a Catherine, na verdade, não é rica coisa nenhuma, ao contrário, que ela é uma miserável, que os pais dela são miseráveis e que, inclusive, ela é uma gold digger, que ela foi para lá tentar encontrar um marido riquíssimo para ela. E aí, quando o general volta, até o Henry fala, porque quem conta isso é o Henry quando chega lá na casa da Catherine e dos pais dela. Até o Henry fala assim, na verdade, a raiva que meu pai tava não era nem de você, era uma raiva, uma frustração dele mesmo por ter os seus planos e sua falta de caráter descobertos. Ou seja, ele estava puto porque Vocês já viveram uma situação assim?
Eu não vou dar nomes, mas uma vez teve uma festa, e essa festa. Nossa, eu não posso dar realmente muitos detalhes para não ser processada, mas enfim. Houve uma festa em um local e supostamente essa festa gerou uma multa. Era num apartamento. Essa festa gerou uma multa. A pessoa que deu essa festa falou para as pessoas da festa, dos convidados, falou assim: gente, rolou uma multa, dá para eu dividir com vocês essa multa? E as pessoas falaram: sim, claro, dá sim. Só que, na verdade, esta festa não gerou uma multa. Essa festa tinha gerado só um aviso do condomínio. E aí, a pessoa que deu essa festa me contou a verdade. Falou assim: foi um aviso do condomínio e tal, não gerou multa, graças a Deus. A pessoa não me falou que ela ia dar um golpe nas pessoas da festa. Aí, um belo dia, estava eu parada, um dos convidados da festa, falando assim: poxa, deu multa, né? Aí eu falei: não deu não. Não? Eu falei: não, imagina, deu só um aviso. A gente achou que ia ter multa, mas graças a Deus não teve. Quando eu chego em casa, a pessoa que deu a festa estava puta da vida comigo, porque eu desmenti ela pros outros. E eu falei assim: não, mas eu não sei. E ela começou a gritar, foi super grosseira. E aí, né, gente, no alto da minha juventude, só me restou chorar no quarto, porque, ai meu Deus, sabe, olha só como eu tentei expor a pessoa. Sendo que a pessoa só era uma golpista que teve seu golpe frustrado. É isso que aconteceu aqui na situação com o pai do Chile. Ele queria dar um golpe, né? Achou que ia juntar o seu filho com uma mega herdeira. No final não era uma mega herdeira, mas ela também não estava ali fazendo gold digger nada e tal. E é isso que ele faz. O Henry enfrenta o pai e solicita o pedido de casamento, né? Ele pede a Catherine, a mão da Catherine em casamento para os pais dela. Os pais dela falaram assim: olha, a gente adoraria aceitar isso, porém, enquanto o seu pai não der a bênção, a gente também não vai dar a nossa. E é quando o Henry fala que a irmã dele, a Eleanor, ficou noiva de um cara muito rico e que ele aproveitou o bom humor do pai para solicitar essa união com a Catherine. E aí o pai fala assim: tá, vai, casa aí. E termina então assim a Abadia de Nottingham com Catherine e Henry noivos prestes a se casar. Fim do livro. Eu, particularmente, mais uma vez, eu acho que é uma história mais simples dos livros dela. Para quem não sabe, a Jane Austen tem 6 livros: Orgulho e Preconceito, Razão e Acessibilidade, Mansfield Park, Emma, Abadia de Nottingham e Persuasão. Eu li todos. Os que eu mais li foram Razão e Acessibilidade, Orgulho e Preconceito e Emma. E Persuasão. Eu tenho, inclusive, mais de uma edição em casa. Os que eu menos li foi Abadia e Mansfield Park. E o único que eu não gosto é Mansfield Park. Ela também tem alguns contos, inclusive ela tem um chamado Lady Jane, que eu tenho, esse eu já li, por sinal, que virou, se não me engano, um filme, um seriado, uma coisa assim. E ela tem algumas obras não finalizadas, como Salton, que eu falei pra vocês que viram seriado, e tem o os Watsons, que ela não terminou também, antes de falecer. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais um, que é o Persuasão. E, gente, aí o Persuasão... gente, Persuasão tá maravilhoso. E aí eu vou falar pra vocês, já tô preparando. Semana que vem vai ser aquele episódio que é 50 minutos de eu falando assim: esse livro é tão incrível. Lembrando que esses episódios especiais das segundas-feiras de outubro são uma collab com a Safira. Você pode ver lá os quadrinhos dela sobre Jane Austen no Instagram, no @saf.art. E lembrando também que a gente tem o Substack do Lino Livro, que é o Lino Livro. Lívia Mulder é o meu Instagram, tá? Me segue lá também. Mas o Substack do Lino Livro é o @Lino Livro, onde eu coloco uma versão escrita, resumo escrito desse episódio aqui. Inclusive, eu vou colocar lá a lista de livros citados por Jane Austen nesse livro, tá bom? Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Estamos como eu disse, no Substack, no @Lino Livro, e no Instagram, no @LiviaMulder. Você encontra também a gente aqui toda segunda-feira às 17 horas, em YouTube especificamente, toda quinta-feira também às 17 horas. Então aproveita que a gente ainda tem bastante episódios nesse mês, tá certo?
Compartilha com seus amigos, temos um botãozinho aí de compartilhar que você me ajuda muito. Você consegue mandar nas suas redes sociais esse episódio, você consegue mandar para o WhatsApp e Telegram também, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.